Então vamos lá. Quando falamos sobre atividades humanas, vamos falar sobre latências, que vão ser dilatações, latências, que vão colocar maneiras importantes de falarmos de latências motoras. Alguns falam cadeias motoras. Lembro um livro, tempo lá atrás, sobre psicofisiologia. Eu emprestei um rapaz, um livro bem antigo, é o Miller. Miller, ou Miller. A palavra Miller, o Miller, não é o Miller do São Paulo não, o atacante. Ou seja, o Miller. Mas, ou seja, fez diferença bastante no São Paulo, né? A torcida tricolor ali paulista. É lógico, no campus, né? Respeitando as religiões e os estímulos e respostas que ele nos ensinou bastante a termos as proezas relacionadas a ser atacantes. O Raí, também o irmão de Sócrates e outros departamentos. Não importa que a pessoa ela é que ela seja que ela quer ser, em questão de escolhas e gesto motor. Se o próprio irmão era meio de campo, meio avançado, e o próprio outro era também, e tinha o seu destaque, não pode fazer comparação, pode ser semelhantes, mas não são iguais. Ok? Então são fatores importantes para aprender a nadar. Quando o próprio Sócrates nada, o próprio Rai vai nadar, é preciso também ver que as próprias repetições que fazem e aperfeiçoam buscam maneiras de aprendizado. Na época de Tele Santana, nós aprendemos também fatos importantes, na época do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo. Então são latências motoras que também vão conciliar latências verbais. Ok? Latências são colocados o meio eficiente que vai associar a palavra. Né? Essas latências demonstram um estímulo para a lembrança, outra maneira para você aperfeiçoar outras palavras. Quando você começa a alfabetização, você vai ter essas cadeias, essas latências motoras. Não é uma música que tempos atrás eu ouvi, cadeias se quebrando. Embora vai quebrando cadeias de substratos mesmo, nos campos de proteínas, vai quebrando substratos ligados no campo de anabolismo, falando agora no campo de nutrição rapidamente, ligados atrás de humanos, cadeias. Então as cadeias que vão motoras, ou as latências motoras, latências verbais, elas vão ou seja, readaptando ou realimentando o feedback e se alimentando a cada dia de palavras no dicionário, na rua. Então as atividades humanas colocam o pensar entre o belo e o feio. Ao pensar, você vai também recordar de sinônimos ligados a bonito, feio, apelidos que você teve na sua escola, na infância, o que aconteceu entre o bonito e o antônimo. O antônimo que é feio e o sinônimo que é bonito. Vai depender. Então isso significa latências motoras ou latências verbais. No momento você acha alguém bonito, daqui a pouco você acha feio. A nossa mente, vamos colocar um detalhe bem, com precauções de vírgulas, ela é infinita, mas ela tem vários sinais de aprendizados, que você vai haver um aprendizado, vários sinais para haver um aprendizado. Vários sinais, vários estímulos. E você vai assimilar e vai associar aquele estímulo, resposta e estímulo, que vai ser um nível de cada um. Muitas vezes não pode ser lento. Essa difusão lenta ligada ao aprendizado e os sinais, as ordens ortográficas, que a minha letra é horrível, mas a maneira que eu vou lendo, eu vou gostando. Agora, quando você também tem a letra é horrível e também você tem medo de colocar algumas palavras que têm ambiguidade, isso já faz diferença em campos de inquietações e concepções ligadas à própria aula de educação física. Por isso que o livro Pedagogia da Educação Física e o Desporto Coletivo é um livro também que é excelente e que coloca também fatores importantes ao aspecto afetivo, ok? Por isso que eu coloquei aqui o autor, que o Grupper, eu acho que não tem muitas bibliografias profundas dele, mas o Grupper coloca ali em campo de destaque, que muitas vezes o próprio também desenvolvimento precoce pode ser um campo também afetivo de preparação para estar inserido numa iniciação esportiva. Ou seja, muitas vezes os traumas, os dispositivos que você errou, jogou bem, aí você vai para outro clube, coloca você em outra posição, daqui a pouco você está em destaque
está levantando o troféu da Copa do Mundo. Então são fatores importantes, interessantes, ok? Então as latências, elas são associadas às palavras que podem ser feia ou bonita, letra feia, vai depender também da profissão, porque você vê letra de médico, nós não entendemos, alguns falam desse jeito. E se vê minha letra, fala, você tem que ser médico. Medicina esportiva, me esforcei a ter, não sei se eu tenho, isso quer dizer, só falta na escola pensar, como é que vem um papel imprimido, só falta na escola pensar o que acontece dentro dos muros ou fora dos muros da escola ou das universidades. Essas cadeias vão se quebrar. Como assim? Cadeias vão se quebrar, vão se romper o quê? Rupturas de conhecimentos. Ok? Então são fatores importantes. Quando falamos de latência, falamos de latência motora. Latência motora vai associar à atividade humana, que exercitamos a cada dia, mas temos que pensar. O pensar vai haver os meios afetivos, que vai relacionar também as habilidades. Porque também o campo afetivo você pode facilitar a muitos alunos, muitas vezes os campos metódicos, vários professores que eu já observei, que ele tem um destaque de 1 mês, 2 meses, e um professor 1 ano, 2 anos, não querendo ser melhor que ele, 1 mês, 2 meses, o aluno presta atenção e resolve rapidamente o que não fazia 1 ano, 2 anos. É a maneira que é colocada. É lógico que não podemos ser melhor, né? Sempre tem um melhor que nós. Mas nós temos que ser algo que possa estimular e ser semelhante a eles que estão na frente. Embora o doutorado, pós-doutorado, o aprendizado fica essas questões importantes entre esses elos entre faculdade, esses elos entre a localidade, esses elos típicos, esses elos que relacionam o próprio aprendizado diretivo e indiretivo. O aprendizado, que eu vou colocar em colocações bem precavidas, bem cuidadosas, que é informal ou formal, porque informal já coloca um campo que expande exemplos que possam colocar dilatações numéricas importantes. Então, aonde há um aprendizado, há sinais que houve mudança de comportamento. E nessa aprendizagem, nós podemos discriminar e dar respostas diferentes a estímulos semelhantes. Esse aprendizado discriminatório que nós colocamos também, podemos colocar de maneira bem cautelosa o Guyton aqui, entre atividades humanas, a discriminação motora e a integração motora. O Guyton falou, agora eu vou responder, não. Se você ver outros livros, você vai ver que tem lá discriminação motora. Ou seja, discriminação motora, o Guyton não é brasileiro. Eu sou brasileiro, eu gosto do Guyton. Eu sou brasileiro, eu gosto do bom, eu sei, mas se você é lógico, você tem que buscar um referencial que possa ser similar ao que você percebe-se a conceber o que você entende. Mas o entendimento é um campo analítico. Você tem que analisar outras obras também para ter uma referência. Não estou falando para você sair atirando com uma metralhadora, uma F-19, ou seja, várias metralhadoras hoje que estão sendo quantificadas, ou seja, estruturadas com maneiras tecnológicas. Nem vou falar de armas aqui. Mas como falamos a maneira de discriminação, o quê? Uma criança vê um passarinho. Vamos lá, uma criança vê um passarinho. E diz, pintas, né? E vê o outro, diz andorinha. Ou seja, a discriminação motora é a mesma palavra que discernimento motor. Eu tinha medo de falar discernimento motor em épocas atrás, na sala de aula. Aí me falaram, você é crente ou professor? Eu falei, não. Porque a palavra discriminação motora, você vai analisar um pardal, uma andorinha, ou seja, uma bomba. Uma pombinha. Ou seja, então as questões que ocorrem. Aí vai ver um canário. Aí vê a cabeça do canário lá, né, toda arrepiada, um canário belga e outros fatores. Então, são discriminações motoras que vai ocorrer um aprendizado entre o movimento simbólico e o simbolismo de movimento, da onde você vê a motricidade, ou seja, nessas atividades humanas vai haver atribuências relacionadas às diferenças entre passarinhos, entre carros, entre objetos e N fatores.